Os sonhos paranormais. Os videntes profetas deixaram registrados os seus testemunhos, como provas para a humanidade de que existe mesmo uma superior consciência transcendental infinita interligando todos os seres. Um caso relatado disso na Bíblia, em Daniel 2, foi de um sonho recebido pelo subconsciente do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor não informou como foi esse sonho aos seus magos, mas queria que eles adivinhassem o seu conteúdo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra, portanto declarai-me o sonho e a sua interpretação. Daniel 2, 6. Somente Daniel revelou o sonho oculto de Nabucodonosor e o interpretou. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, então Daniel louvou o Deus do céu. Daniel 2, 19. Com o exemplo de Daniel é provado mesmo que existe um eterno sistema único interligando todos os seres, como uma consciência única, superior a todos, comprovando, assim também, que a vida é mesmo eterna. As paranormais premonições proféticas, que ultrapassam o tempo e espaço já comprovam, por si mesmas, uma existência infinita. Profecias são previsões de fatos e não doutrinas inventadas. Doutrinas são ilusões inventadas pelo ser humano, elas são teorias, mentiras. Nenhuma doutrina existe na realidade, tanto as políticas quanto as econômicas e religiosas. Nem a compulsória e reativa teoria de reencarnação inventada existe. Por que não se anda para trás na ressurreição, na evolução de consciência nas espécies? O ser evolui ou não? Tanto Daniel quanto João também foram informados que os seres só ressuscitam acima de existência quando se fechar todo o ciclo, para todos daquele ciclo relativo. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12, 13. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse 6, 11. Cristo foi rejeitado e sacrificado na abominação desoladora, no início do terceiro dia cósmico ou era. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel 12, 11. Então, esse evento de evolução vem agora, após 3 eras e meia do surgimento da raça ariana, ou meia era após o surgimento de Cristo. A era zodiacal de peixes durou 2160 anos. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Daniel 12, 7. Então, agora, depois de 3 eras e meia, 2 terços ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas preconceituosas, ficam no inferno do mundo inferior de juízo queimando com a verdade eternamente junto de Satanás. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. Fora, do Reino Unido, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. Os espíritos dos diabos nem evoluíram para uma existência humana, porque desde a origem, na dimensão espiritual pretérita, acreditaram em preconceitos de bem e mal, contra o espírito de verdade. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas 1, 6. Cristo demonstrou que o ser humano é um Deus em relação aos atrasados diabos. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14, 9. E Jesus, respondendo, ao diabo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus.
Lucas 4, 12. Portanto, no fundo, a palavra Deus não significa uma entidade, mas uma condição relativa acima de outros seres. Até o Homo sapiens é um ser superior, em relação aos animais e do extinto Neandertal. A etimologia da palavra Deus vem do latim Deus, Daus, significa ser superior, termo que derivou do proto-indo-europeu Dio ou Deivos, que significa brilhante, ou celeste. A humanidade desde o início ficou presa a conceitos de bem e mal, perdendo a sua liberdade de evolução de consciência, morrendo para a vida eterna. Assim, o besta preconceituoso não evolui de consciência, ele fica fora da realidade, em um medíocre mundo inferior infernal de juízo, desunido dos outros e da natureza. O mesquinho preconceituoso inutilmente discrimina as pessoas por sexo, raça, idade, aparência, comportamento, condição, instrução, classe, pensamento, bebida, comida, fumo, vestimenta, etc. Assim, o preconceituoso comete crimes penais de preconceito contra pessoas, estelionato, charlatanismo, curandeirismo, injúria, calúnia, difamação, constrangimento ilícito, formação de quadrilha, apologia ao crime, incitação ao crime, etc. Então, o preconceituoso tem falta de inteligência ou insanidade, pois ele é incapaz de reconhecer que cada pessoa é única, incomparável. O Deus real é amor, no espírito de verdade, ele não faz qualquer distinção de pessoas. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. O termo pecado vem de delito. Logo, ele significa injustiça, sem nenhum mistério. Portanto, bestas insanos idolatram doutrinas abstratas e discriminam pessoas concretas, contra a razão da realidade. O que nos liga a Deus é o amor real e nenhuma medíocre doutrina. Não se religa a quem sempre está conosco. Deus não condena a ninguém, os seres é que se condenam a si mesmos. O amor real é livre, infinito, absoluto, ele não tem regras. O amor é acima de qualquer lei, pois, amor já é respeito. Por isso, Cristo veio ao mundo, para livrar a terra de todos os inúteis preconceitos de bem e mal. Cristo acabou com a infantil e mística lei de Moisés, terminando com os sacerdotes, templos, rituais e dízimo. Logo, quem paga dízimo é anticristo. A lei e os profetas duraram até João Batista, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16. Até João Batista estava fora da verdade de Deus, pois pessoas esclarecidas não fazem nenhum ritual. Somente o imparcial fogo da verdade é imbatível. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4, 2. A verdade é irrepreensível, intocável, inviolável, sadia, santa. Somente a verdade é santa. As teorias religiosas, tanto a judaica quanto a cristã, são contra a mensagem do Evangelho da verdade do Espírito Santo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido segundo Coríntios 3, 14. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. Comprovadamente, misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Então, evolua de juízo, seja livre, puro, como Cristo, sem doutrinas e sem qualquer preconceito contra pessoas. Ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, realmente.